mas ele tem aquela língua que ele chora. Essa língua que ele chora é a língua que ele fala com Deus. Ainda pensando nessa questão da antropologia e entendendo o homem no seu habitat natural, eu penso que um dos pontos mais relevantes para se estudar isso é a questão da língua, né? Língua e cultura não se separam, são duas coisas que andam juntas. E se você quer comunicar as boas novas para o povo, é importante você entender a língua daquele povo, falar a língua daquele povo, entender como que funciona um aparelho fonador. Para isso a gente tem uma matéria muito importante no nosso curso de treinamento, que é a fonética articulatória, né, que está dentro de linguística ali, onde você conhece todo o aparelho fonador, você vai conhecer como que funciona o aparelho fonador, como que funcionam os modos de articulação, os pontos de articulação, para que serve a língua, onde que ela bate, onde que ela formata o som. Então há todo um contexto que o nosso aparelho fonador trabalha para que se possa produzir o som. E juntando tudo isso, você tem a língua do povo. E uma coisa interessante nessa questão do aparelho fonador é que Deus nos fez todos iguais, ou seja, todo mundo tem o mesmo aparelho fonador. E quando a gente vai para os povos, o que a gente vê nessa questão do aparelho fonador é a presença de Deus naquele lugar. A comunicação, a fala, ali você vê realmente Deus. E quando você estuda esse aparelho fonador, toda essa forma como se produz esse som, você vê ali a grandeza de Deus e o milagre de Deus na questão da fala, né? E essas boas novas, ela tem que chegar de uma forma que o povo possa entender na sua própria língua. Por exemplo, se você vai num continente africano, ali onde você vai lidar com povos que muitas das vezes não sabem nem ler nem escrever, mas chegam a falar 7 línguas. E é interessante que você chega, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de Moçambique, onde você chega em Moçambique e você vê lá o povo falando português. Aí você pensa, eu não vou aprender a língua do povo não, porque o povo já fala português. Só que entre essas 7 línguas que ele fala, ele tem a língua que ele fala com o colonizador, que é o português, ou a língua de lidar ali no mercado. Mas ele tem aquela língua que ele chora. Essa língua que ele chora é a língua que ele fala com Deus. Para você falar com o povo coisas profundas, que vai alcançar a cosmovisão, que vai alcançar o êmico, o coração do povo, você tem que falar com o povo nessa língua que ele chora. E para isso você precisa conhecer esse aparelho fonador. Você precisa conhecer esses sons que às vezes na nossa língua a gente não consegue reproduzir, mas o povo consegue reproduzir tranquilamente, né? A questão dos cliques, a questão da língua tonal, tudo isso são coisas importantes que a gente precisa entender esse povo nesse habitat natural. Então, se você quer levar uma palavra relevante que vai realmente ao coração do povo, fala na língua que ele chora e você chegará na cosmovisão do povo.